Pessoal, só pra gente fechar aqui essa sexta-feira, vocês viram que Alexandre de Moraes acabou de revogar a prisão do ministro sanfoneiro do Bolsonaro. Parece, então, que o Alexandre de Moraes se convenceu ali das justificativas tanto do Mauro Cid quanto do sanfoneiro nessa questão de que estaria a família toda do Cid em fuga e que o sanfoneiro estaria agilizando com a Embaixada de Portugal a emissão de um passaporte português para o Cid, tá? Que já é cidadão português. Ele entrou logo após o 8 de janeiro, ele entrou com um pedido de cidadania e já conseguiu. Ele só ainda não pediu para fazer um passaporte para ele. Bem, pessoal, mas seguindo aqui, o Alan dos Santos acabou de pedir novamente a morte, o assassinato do Alexandre de Moraes. E assim, aí ele faz isso e depois reclama de, enfim, bloqueio de conta em rede social, ou seja, ele ameaça as pessoas de morte. Uma hora o Brasil vai virar essa página. E quando o Brasil virar essa página, e é aqui que está o ponto crucial. O primeiro sinal, primeiro, gravem isso, cortem esse trecho. O primeiro sinal de que o Brasil realmente saiu dessa barbárie, desse simulacro judiciário que nós estamos vivendo hoje, é quando a classe falante brasileira, ou seja, escritores, professores universitários, jornalistas e o povão, quando essa classe falante ou a massa tiver consciência de que o que o Alexandre de Moraes está fazendo precisa ser punido com pena capital, pena de morte. E aí, sobre essa dinâmica, né, dessa braveza, esses discursos pesados que eles fazem, mas daí quando chega cara a cara, o cara é frouxo, né? Eu tenho uma sequência aqui mostrando isso nos depoimentos dessa semana. Tem político aí que no palanque é um leão, mas na frente do careca do Supremo vira uma gazelinha. Não engana mais ninguém. Alexandre de Moraes, tenha caráter! Mostre a verdade! Não tem disso não, seu ministro. Me desculpe, posso ter exagerado na forma, na entonação, tudo bem, a opinião do senhor, a gente lamenta. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. Olha o Faquinho, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Faquinho está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Que o Alexandre Moraes está levando 50 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem disso não, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Outro que entrou nessa categoria foi o general Augusto Heleno, ou seja, Tigrão lá com a Elisiane Gama no Senado e Tchutchuca lá com o Xandão. Posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo. Tá demais. Peraí. É muito... Só tô aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente às perguntas de sua defesa. Eu vou, mesmo assim, vou fazer as indagações para que conste e vou constar o direito, a utilização do direito ao Excelência, eu só peço, por gentileza, que não fique, por exemplo, pergunte e espere o não vou ficar em silêncio. Como ele vai ficar em silêncio em todo o interrogatório, porque o que eu quero evitar, Excelência, por exemplo, a pergunta, ele vai ter que falar, vou ficar em silêncio. Pergunta, vou ficar em silêncio. Bem, pessoal, e aí pra gente fechar, eu queria aqui traçar o troféu cara de pau da semana. Eu acho que ninguém tira do Anderson Torres não, viu? Lembrando a situação, Anderson Torres embarca com família, com mala, com filhos para a Disney, tá? Pra Flórida, isso um dia antes do 8 de janeiro. Aí foi com o celular, foi com tudo. Aí chega, acontece o 8 de janeiro, é decretada a prisão dele, ele volta para o Brasil e o celular desapareceu. O celular ficou lá nos Estados Unidos. E aí ele dizendo que ele perdeu o celular nos Estados Unidos ao saber da ordem de prisão. Fiquei transtornado. Isso aqui foi um flagrante caso de obstrução de justiça, de destruição de provas, né? E eu acho que a desculpa furada dele essa semana foi constrangedor de assistir. O seu aparelho celular não foi possível a análise porque quando do seu retorno dos Estados Unidos o aparelho ficou por lá. Houve o extravio do aparelho celular? Eu perdi meu telefone, ministro, ali naquele momento, acho que até aquele momento, o momento mais duro da minha vida, né? Eu com 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, saí daqui como secretário de segurança e saiu minha prisão no dia 10. Isso me deixou completamente transtornado, eu não tenho vergonha de falar, realmente
eu perdi o equilíbrio completamente com aquela notícia da prisão. 3 crianças pequenas nos Estados Unidos, a primeira vez, a realização de um sonho das crianças se tornou um pesadelo para mim. E nesse contexto eu acabei perdendo meu celular, perdi uns dólares, perdi... Talvez do ponto de vista da cara de pau, tá? Cara de pau de comédia, assim. A única coisa que se compare foi o Bozo. O Bozo também teve um momento... você se lembra que a Polícia Federal apreendeu um discurso pós-golpe, ou seja, o golpe seria dado e o Bozo iria para a rede de TV, chamaria a cadeia nacional de rádio e televisão e faria um discurso. Foi achada a minuta desse discurso lá na mesa do Bozo. E, inclusive, isso consta da denúncia também da Procuradoria-Geral da República. Eles anexaram esse documento lá. E aí o Gonê perguntou pro Bozo o que era isso, e o Bozo jogou a culpa no advogado, na maior cara de pau. Eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi aprendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, um advogado, que extraiu do inquérito. Me permite uma palavra, excelência? Pode continuar. Interrogatório, não. Mas depois... é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu. Ele mandou para mim, que ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi uma cópia, como pedi cópia de outras partes do processo, e mandava por zap para mim e imprimir. Mas, ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pegando alguém pegou em algum lugar esse discurso aí. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.